Terceiro, bem-vindo de volta para mais uma aulinha de filosofia. Dessa vez, do conteúdo certo, não é? Então, novamente, pedir desculpa pelo que aconteceu, tipo esse mesmo conteúdo. Agora, estou com o material de vocês em mãos. Então, tá aqui. Então, tá tranquilo. Só que eu já estava com o material de vocês em mãos, só que eu não sabia. Porque o material de vocês dessa aulinha, na verdade, é isso aqui. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Então, vamos estar falando da filosofia moderna. Maquiavel é considerado por muitos o pai da ciência política. Ele era historiador, tinha diversas formações. O Nicolau Maquiavel, ou Nicolau Machiavelli, ele é uma figura muito prominente, tanto na história, quanto na nossa filosofia, quanto na nossa política. Ele é referenciado por líderes de países e etc. Então, ele tem uma importância histórica ímpar. E eu gostaria de ler para vocês a sinopse do livro do Príncipe, do livro original aqui, para vocês entenderem, ok? O Príncipe foi dedicado ao governante de um Estado ameaçado. Nesse contexto, Maquiavel defende a autonomia da política em relação à moral e à prerrogativa absoluta do governo para garantir a estabilidade do Estado e o bem comum da nação. A obra revela mecanismo de conquista e da manutenção do poder do príncipe em vista à sabedoria e perenidade do Estado. Isso que define o livro do Maquiavel. Antes de tudo, recomendo para vocês uma coisa. Vou falar sério aqui. Esse livro, ele tem, acho que 119 páginas. No dia mesmo, 119 páginas. Eu recomendo que vocês leiam ele, porque ele encontra ele em PDF. Eu tenho o PDF dele para vocês, caso vocês quiserem. É um livro importantíssimo, é uma referência, é um peso bibliográfico, é uma referência de conteúdo para vocês muito grande. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Além desse livro, eu recomendo que vocês leiam o capítulo do meu livro, que eu falo sobre Maquiavel, que pode ter uns insights aí, que eu ligo ele com a nossa história, como a gente fala de história no nosso presente, das mídias que falam de história do nosso presente, e eu uso o Nicolau Maquiavel, principalmente porque ele aparece no jogo de videogame que eu relaciono, que eu converso. Então, Nicolau Maquiavel é um personagem histórico presente na ambientação do jogo que eu estou analisando no meu livro. Então, se vocês quiserem, além do PDF, eu também deixo o PDF do meu livro para vocês estarem lendo. O livro é gratuito, então eu não estou fazendo merchan, não quero dinheiro. Pelo amor de Deus, gente. Só uma recomendação mesmo, para vocês estarem conferindo aí tanto a fonte original do que a gente está falando, quanto uma outra pessoa, no caso eu, um outro historiador, falando sobre a importância do Maquiavel e dos seus conceitos, em como a gente vê ele aí na mídia, no entretenimento e etc. Com isso dito, vamos falar. Bom, gente, o Maquiavel ele nasce em 69, então a gente sabe que Constantinopla já tinha caído, segundo a nossa outra aulinha. Pois é. Então, ele sabe que a gente já tinha caído em Constantinopla, então já vivíamos aí, teoricamente, em divisão cronológica do espaço e tempo, a gente já vivia num mundo moderno, e ele vai ser conhecido pela sua formação intelectual, como eu disse para vocês, ele era historiador, diplomata, poeta e músico. Então, ele tem uma formação intelectual ímpar. E que momento que ele estava vivendo? Bom, diversos outros países, como, por exemplo, Inglaterra, Portugal, já haviam se unificado, correto? Já haviam se unificado. E a Itália não. Então ele ficava imaginando que ia chegar um príncipe, nesse caso um monarca, né, um líder de Estado forte, que faria a unificação da Itália. Não através da violência, não através do medo, não através de ser temido, mas através da virtude. A virtude, que também pode ser tratada como virtude, mas a virtude, que é esse conceito que move essas pessoas capazes, que realmente eu chamo de virtude, né? Que é a tradução literal, essa virtude mesmo, esse conceito que poucos líderes teriam para se governar, para se reger um Estado. E é interessante que esse livro que ele dedicou justamente para um governante de um Estado ameaçado, e tem sérias semelhanças com os livros que eram dedicados para espelhos do príncipe, né? Que eram obras destinadas a formar reis, justamente informar e formar reis. Então tem esse perfil o livro do príncipe, sendo o príncipe o nome que ele dá para o governante que ele quer falar, e esse príncipe seria dotado da virtude. Ok, pessoas? Então vamos agora pensar aqui alguns dos conceitos que o nosso amigo Maquiavel vai trazer para a gente. E pensando que nesse contexto só uma questão de pensar novamente esse contexto de não tinha uma Itália unificada, ele vivia em uma certa instabilidade,
Tem um período histórico aí que tem os Borgia, que é uma situação muito complicada, porque o Papa tinha filho, e existem fontes que dizem que tanto o César Borgia e a Lucrécia Borgia cometiam incesto. Então é um período meio conturbado. Eu não sei se ele tinha ciência desses fatos, mas ele está vivendo nesse mundo. Então eu acredito que essas contradições podem influenciar aí todas essas contradições políticas e sociais influenciam diretamente o pensamento do Maquiavel. Sim, como ele era um intelectual muito acima da média daquele momento, ele consegue ver a sociedade de uma forma ímpar, como que ninguém viu até aquele momento. Lembrando que outro item que o Maquiavel deixa pra gente é uma peça chamada de Mandrágora. Então, quem tiver interesse, pode estar pesquisando aí também para se informar sobre essa outra mídia que ele deixou para além do livro pra gente. Então, o que ele vai dizer? Novamente aqui vamos chegar agora nos conceitos dele. Em algum momento, esse conceito seria a república, né? Alguns conceitos deles vão inspirar o conceito de república moderna em algum momento, mas nesse momento ele vai dizer que eu acho interessante de como a expressão Estado, né, é definida por aqueles que de fato exercem o poder. Então eu vou ler aqui no material de vocês mesmos, na página 2, como é que ele define. Então, vocês não precisam copiar. Está no material de vocês, página 2. Se um só governante, monarquia. Se muitos, república. Se os muitos forem poucos, um colegiado, então uma aristocracia. E se forem muitos mesmo, uma assembleia, uma democracia. Curioso, não? Acho interessante essas colocações, que são conceitos do nosso mundo moderno aí, que a gente não sabe quem que ele tinha pensado nisso. E o que acontece? Outro ponto interessante que vai dizer que para existir um Estado, a existência de um Estado, para não ser atingido por governos defeituosos. Como seriam governos defeituosos? Um príncipe, no caso um líder que não assume seu poder, isso seria determinante para ter algo defeituoso, e uma assembleia que não sabe não só deliberar, mas ter essa mediação. Então, uma assembleia que não faz a sua função, um príncipe, no caso um líder de Estado, que não faz sua função, seria governos defeituosos, e isso ia quebrar o essencial para a existência de um Estado para Maquiavel, a estabilidade. Então, ele vai dizer que para conquistar, de certa forma, para o príncipe se manter no poder, conquistar o Estado, se manter instável, ele vai usar de 4 coisas. Pode ser 4 maneiras: virtude, fortuna, violência e o consentimento dos seus cidadãos. Então, ele vai dizer que os príncipes que usam da fortuna e da violência são completamente diferentes dos príncipes que usam da sua virtude, da sua própria virtude, do seu carisma e do seu consentimento, do apoio dos seus cidadãos. Então, essa vai ser o diferencial dele essencial. O mau príncipe depende de dinheiro para comprar apoio e depende da violência para ser temido. E o bom príncipe depende da sua virtude e da sua, principalmente, né, do consentimento dos cidadãos. Ele é querido, ele tem carisma. Quem o segue não o segue por dinheiro, não o segue por medo, o segue por consentimento e porque alguém reconhece as suas virtudes. Nesse momento, o príncipe do Maquiavel vai ter muitas semelhanças com o herói grego, né? Ele é algo idealizado, ele é algo mesmo fenomenal, ele é um herói. Por isso que ele aparece no jogo de videogame, dando consultoria para o herói do jogo, porque ele tem essa visão do príncipe. Inclusive, no jogo de videogame, ele sugere que falando do jogo Assassin's Creed, para vocês terem noção do que eu estou falando, ele vai dizer que o príncipe é inspirado no protagonista desse jogo. Olha que legal como é que a ambientação do jogo foi construída dessa forma. Inclusive, o meu livro é curto por causa de uma frase dele nesse jogo, que o protagonista diz: se você fizer um livro em meu nome, faça-o curto. Então, eu fiz curto também o meu livro, faço, todo mundo lê. Pois é. Então, com isso, ele diz que nada mais, nada menos que a virtude, essa virtude, ela é a capacidade. Lembrando que virtude não é o conceito da virtude que eu estou falando mesmo do nosso mundo hoje, virtudes do mundo atual. Eu só estou fazendo uma tradução direta aí do conceito de virtude. Então, essa virtude, a virtude, ela é a capacidade que alguém tem de encontrar e alcançar os seus objetivos, ou que ele almeja mesmo, ok? Só para vocês terem isso definido na mente de vocês. E aí que entra novamente, né, essa divisão que eu já fiz.
como que se conserva o poder? O príncipe conquistou. Então ele pode ter conquistado através da fortuna, pode ter conquistado através da violência, pode ter conquistado através da virtude e através do consentimento dos seus cidadãos. Vamos supor que esses quatro podem ter relação, como eu disse o exemplo do mal príncipe, eu uni os dois, né? Eu uni os dois exemplos da violência e da fortuna, porque eles aparecem ao longo da história, infelizmente. Então, conseguido, conquistado o poder. Como se conserva o poder? Então, aí que entra a questão que como a fortuna vai conseguir conservar esse poder? Porque a fortuna acaba, certo? Porém, quando você desenvolve o talento e a aptidão da virtude, as qualidades de um príncipe carismático, que realmente que ele teme pelo bem dos seus cidadãos, ele governa o Estado pelo bem de todos, todas essas características que vocês devem imaginar de um líder virtuoso, essas características não se esgotam. Em compensação, tanto a fortuna quanto a violência estão instigando situações que vai dar muito problema em algum momento, ok? Então, vou dar uma pausinha aqui para o vídeo não ficar muito grande e vou deixar uma partezinha menor para a gente encerrar, tá bom? Então, até já!